Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso último encontro, último treinamento de 5 encontros a respeito da reforma tributária. Foram dias bem desafiadores dos nossos treinamentos. Para você que nos está acompanhando até aqui, ou no presencial, desculpe, ou no online, na gravação da aula, ou vendo esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar direto no nosso suporte da Precision, a nossa equipe vai estar sanando essas dúvidas para você. Então, treinamento de hoje, setor imobiliário, último treinamento. Vamos tratar ali como vão funcionar os impactos do mercado imobiliário, tanto para as imobiliárias, venda de imóveis, o RET, para as incorporadoras que operam com RET, e o impacto nas holdings. Basicamente, esses serão os nossos temas hoje. Então, locação, alienação, holdings, o ITCMD progressivo e as incorporadoras com RET para fecharmos o nosso raciocínio. Nessa noite, mais uma vez, estaremos aqui juntos, eu, Alexandre Savelli, contador e economista, e o Rafael, especialista na área tributária, contador também, estaremos tirando as dúvidas de todos vocês. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ali. Tudo bem? Beleza, vamos embora. Vamos lá. Então, a novidade histórica, né? O IBS e CBS sobre imóveis. O que isso quer dizer na prática, né, pessoal? Então, hoje, um imóvel, ele opera com 4 impostos nas operações de venda e locação. Ele opera com PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Para algumas operações de venda, isso representa 5,93%, sem contar os excedentes, ou 4% quando nós estamos falando das empresas que trabalham com afetação de patrimônio, que possuem o RET. Para locações, nós estamos falando de uma alíquota de 11,33% na locação na pessoa jurídica, não falando de pessoa física nem do Simples Nacional, falando de pessoas jurídicas no regime normal, né? Qual que é o caso aqui? Então, o que nunca existiu e agora existe, né? Então, antes, operações com imóveis na pessoa física pagavam ITBI e imposto de renda sobre ganho de capital. Então, a pessoa física, quando vendia um imóvel, envolvia ali na tributação um custo de ITBI e um custo de ganho de capital para quem vendia, né? O ITBI geralmente é o ITBI pago por quem está comprando e o ganho de capital por quem vendia. Alocação, apenas imposto de renda, pessoa física sobre rendimentos, aqui para pessoa física. Na pessoa jurídica, já expliquei as alíquotas, e aqui nós vamos cair na alíquota progressiva. Não tinha nem ICMS, nem o ISS. Eles não alcançavam os imóveis nunca, né? Esses dois impostos sempre estavam fora das operações, tanto venda quanto locação. O IVA sobre imóveis nunca existiu no Brasil. Porém, o que muda, né, com as novas legislações? O IBS e a CBS passam a incidir sobre operações com bens imóveis. Então, além o PIS e COFINS, que sai a partir do ano que vem, e nós temos a entrada do CBS, ele tem essa incidência, mas nós temos uma novidade que é o IBS. O IBS passa a incorporar também as operações com imóveis, tanto venda quanto locação, né? Então, venda, locação, incorporação, loteamento, administração imobiliária, tudo incide agora, e é isso aqui que nós ouvimos falar até hoje, né, desde o ano passado até agora, que haverá um encarecimento dos imóveis, por uma questão tributária, a tendência é que haja uma inflação no mercado imobiliário, tanto para locação quanto para vendas. É uma tributação sobre consumo, nova na história tributária brasileira. Beleza? Mensagem central: quem tem imóvel precisa entender que a lógica tributária mudou estruturalmente. Então, seguindo lá o nosso raciocínio, quem é contribuinte? O gatilho da pessoa física. Então, a legislação, pessoal, ela separa em 2 entes. Todas as tributações de IBS e CBS só irão incidir sobre contribuintes do IBS e do CBS. Então, quem é contribuinte do IBS e CBS sendo pessoa física, não falando de pessoa jurídica aqui? Quem tem mais de 3 imóveis, mais receita anual acima de 240 mil. Ou seja, vamos pegar aqui o ano de 2026. Essa regra, pessoal, vai passar a valer a partir do ano que vem, tá? Mas quem tem mais
de 3 imóveis no CPF, lá no imposto de renda, e teve mais de 240 mil de locação, tem que ser os dois juntos, é uma regra cumulativa. Essa pessoa, ela passa a ser contribuinte no ano seguinte. No ano seguinte, ela passa a ser contribuinte do IBS e do CBS, beleza? Então, quando ela passa a ser contribuinte do IBS e do CBS, a gente já vai chegar nessa lógica, ela não paga somente imposto de renda mais no ajuste anual. Ela passa a pagar também o IBS e o CBS mensalmente ali, beleza? Aqui tem alguns exemplos, né? Se a pessoa tem 10 imóveis e ela tem 100 mil só de ganho, ela não é contribuinte. Se ela tem um imóvel e tem 300 mil de ganho, ela não é contribuinte. Se ela tem 4 imóveis e 250 mil de ganho, aí ela é contribuinte, porque ela atingiu o critério de mais de 3 imóveis e 240 mil. Beleza? Para alienação... Oi, Rafa, pode falar, desculpe. Até é importante frisar aí que essas pessoas físicas que tiver cumulativamente os 240 mil e mais ali de 3 imóveis, eles vão ser obrigados à emissão de nota fiscal, tá? Então, a partir do ano que vem, já vai existir a nota simplificada para CPF. Você não precisa... Quer dizer, eles falam que vai precisar emitir você ter um CNPJ só para emitir essas notas fiscais, mas você não vai ser um empresário, entende? Então, tem uma situação diferente para o ano que vem, que essas pessoas que têm esses 3 imóveis e o faturamento acima de 240 mil, eles vão precisar emitir nota fiscal, tá? Perfeito, obrigado, Rafa. E, então, pegando o gancho do que o Rafa falou, informação importante, basicamente a pessoa jurídica, ela está sendo tratada, a pessoa física está sendo tratada como pessoa jurídica, pessoal. O Rafa explicou que a pessoa vai ter que emitir uma nota fiscal. É como se o governo quisesse ali pegar esses investidores e tratar eles numa régua diferente, né? E também, não somente para locação, mas também haverá contribuintes, pessoas físicas que poderão se tornar contribuintes na pessoa jurídica, quem trabalhar com venda de imóvel, alienação em geral, né? Então, se você alienar mais de 3 imóveis distintos no ano calendário, né? 3 vendas em 2026, mais de 3 não é contribuinte, mas 4 vendas já é contribuinte. Então, você também passa a ser contribuinte. Se a pessoa cair como contribuinte, ou pela venda, ou pelas alienações, né, que alienação não é só venda, pelas alienações, ou pelas locações, no ano seguinte ela é contribuinte em regra geral. Daí, em qualquer operação com imóvel, ela passa a ser tratada como contribuinte. Beleza? Locação, redução de 70%. Então, a base legal, artigo 261, parágrafo único. As alíquotas do IBS e da CBS relativas às operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis ficam reduzidas a 70%. Isso aqui é para todo mundo. O que isso quer dizer? Está trabalhando com locação, a alíquota de IBS e CBS, ela passa a vigorar em 70% de redução de base de cálculo. Então, a alíquota estimada é 26,5%, aplicando aqui os 30%, ela vai ser uma alíquota de 7,95%. Como o CBS entra já no ano que vem isso aqui já estará em prática. Então, na parcela que cabe o CBS, porque ano que vem o IBS é quase que simbólico, já tem aplicação de 7,95% ali, beleza? Existe um fator que é uma redução, é o redutor social de R$ 600 por mês por imóvel, né, residencial. Então, se a pessoa está alugando um imóvel residencial, ela é contribuinte do IBS-CBS, aplica-se um redutor de R$ 600 por mês. Então, como que funciona? Se o aluguel é R$ 3.000 por mês, e ele é um imóvel residencial, aplica o redutor de 600, ou seja, desconta R$ 600 de 3 mil, vira uma base de cálculo de 2.400 e aí aplica a alíquota de IBS-CBS de 7,95 e nós chegamos aí no valor de R$ 190,80 mais ou menos. Beleza? Mesma regra vale aqui para o cálculo de baixo. Essa regra vale tanto para a pessoa física, que é contribuinte, quanto para a pessoa jurídica também. Beleza, pessoal? Sem restrição por tipo de locador. Então, aqui é contribuinte, a regra é a mesma para todo mundo.
tá? O redutor social, ele não vale para imóveis comerciais, aí não tem redutor social. Ele é somente para imóveis residenciais. Airbnb e contratos antigos, regras especiais. Aqui nós temos um ponto bem interessante, porque muito se falou sobre o aumento da tributação para imóveis de curta temporada, né, que está lá no artigo 253. Então, locações residenciais por até 90 dias serão equiparados à hotelaria. Qual que é o problema? É que daí, se você for... Então, se você tem uma casa, você tem que ser contribuinte do IBS-CBS, tá, pessoal? Não, então, entra na regra. Se você aluga um imóvel de curta temporada lá, um Airbnb da vida, etc., por menos de 90 dias, você sai da alíquota com redução de 70%, que faria você pagar 30%, e você tem uma redução só de 40%, ou seja, você paga 60%, é o dobro. Então, sai de uma alíquota de 7,95 para uma alíquota de 15,9, né? Quase que o dobro da carga. Mas só se aplica em quem é contribuinte, que é as regras que nós falamos. Então tá, Alexandre, uma pessoa física pode vir a pagar essa alíquota de 15,9? Pode sim, se ela for caracterizada como contribuinte, ela pode. E não se esqueçam, esse valor ainda não exclui o imposto de renda. Então é 15,9 mais o imposto de renda que a pessoa tem que pagar, beleza? Podendo chegar a uma tributação aqui absurda, né? Muito alta. Contratos antigos, o regime opcional, então contratos firmados antes de 13 de 1 de 2025, residenciais, né? Podem optar por 3,65% sobre a receita bruta, abrindo mão ali das operações de 7,95%, né? Não residencial precisava registrar até 31 de 12 de 2025, fixando a alíquota. Então, é um bônus que a legislação deu só para quem tinha esses contratos registrados. Alienação, redução de 50% e o redutor de ajuste. Então, para vendas, a legislação deu uma redução na parte do IBS-CBS de 50%. Então, se a alíquota, sendo ela 26,5%, nós vamos trabalhar com uma alíquota de 13,25%, né? O que é o redutor de ajuste, né, pessoal? Funciona como uma não cumulatividade. Então, deduz da base o custo de aquisição atualizado. Imóveis adquiridos até 31 de 12 de 2026, eles têm um redutor que é igual ao menor valor entre o custo IPCA, custo do imóvel ajustado no IPCA, e o valor de mercado. O que isso quer dizer? Você é contribuinte do IBS-CBS e você comprou um imóvel até 31 de 12 de 2026 e vai vender depois disso, né? Você comprou antes e vai vender depois disso. Você desconta o teu custo reajustado IPCA ou o valor de mercado, o que for menor, desconta e a diferença aí aplica-se o valor de 13,25%. Esse é o redutor do ajuste. Então aqui tem uma explicação. Um imóvel de 500 mil reais, custo atualizado foi para 700 mil, é um imóvel comprado em 2020, foi vendido, ou será, né, em 2030 por 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 menos 700 mil, sobrou 500, sobre o 500 aplicou os 13,25% e gerou a alíquota de IBS e CBS. Tá certo? Redutor social adicional, então imóveis residenciais, mais uma vez, eles podem ter um desconto de 100 mil da base, ou lote residencial de 30 mil, que é a mesma regra do R$ 600 da locação, só que aqui para venda, imóveis residenciais. Holdings, o fim do argumento de economia sucessória, né? Então aqui, pessoal, o que é esse item, né? O que ele está querendo dizer aqui no ponto prático? As holdings, durante muito tempo, elas foram vendidas como um instrumento de economia tributária na parte de sucessão. Legítimo, né? Totalmente legítimo. Ela tinha um grande benefício porque as pessoas integralizavam os imóveis
nas pessoas jurídicas pelo custo do imposto de renda, e isso aparecia no balanço pelo custo, como capital social integralizado, que compunha o PL, e as avaliações do ITCMD no Estado eram feitas pelo PL da empresa, geralmente. Assim, existia um ganho de ITCMD bem grande, né? Que é a operação que está mostrando aqui, ó, integralizar imóveis pelo custo histórico, que é o que está no imposto de renda, o valor de mercado hipotético, digamos, foi integralizado por 200 mil, o valor de mercado sendo 2 milhões, a pessoa economizava um ITCMD de 1 milhão e 800, mais ou menos, né? Que ela não precisava pagar sobre essa base de cálculo. Então, aqui tem um exemplo, 4% de 200 mil, 8 mil reais, e 4% de 2 milhões é 80 mil reais, ou seja, ela economizou 72 mil. Isso era possível até o ano passado. Por que esse argumento acabou, né? A base de cálculo, o valor de mercado dos ativos. Então, agora, a legislação trouxe que a base de cálculo para essas operações são os valores de mercado do ativo. Ou seja, não é o custo mais do imposto de renda, mas deve ser feita uma avaliação dos bens. Então, não é mais o custo histórico contábil, patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, mínimo exigido por lei, né? A economia de 72 foi destruída pela legislação 227 de 2026. Então, o ITCMD agora vai pegar a base integral daquele bem. Essa foi um dos itens. Tem mais algumas coisas, né, que acabaram com essas operações. O dispositivo que muda tudo, para cotas ou ações de sociedades não negociadas em bolsa, a base de cálculo deve ser calculada com metodologia tecnicamente idônea, assim que está na lei, que reflita o valor de mercado da participação, correspondendo no mínimo ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação de ativos e passivos a valor de mercado, acrescido do valor do fundo de comércio goodwill. O que isso exige na prática, né? O laudo de avaliação empresarial, então, para fazer a base de cálculo, precisa de um laudo de avaliação da empresa. Para holdings imobiliárias, a avaliação de cada imóvel a valor de mercado, para fazer o PL ajustado, e o fisco pode contestar laudos que não reflitam a realidade econômica, né? Então, antes, nós tínhamos uma economia com ITCMD, e agora essa economia caiu. A holding perde funções por conta disso, né? Ela não perde as funções, a gente já vai ver isso. Ela perde esse benefício tributário, que não era um benefício, né? Ele era um artifício tributário, mas que um artifício tributário legal, né? Daí, 3 mudanças simultâneas, então, a progressividade obrigatória, então o ITCMD ele passa a ter progressividade, antes eles tinham uma alíquota fixa, agora eles vão escalando conforme aumenta-se o valor, a base de cálculo a valor de mercado foi ajustada, e a consolidação de doações sucessivas, né? Foram itens que alteraram e desmantelaram, digamos assim, as estratégias da holding, né? Fim da arbitragem entre os estados. Aqui é um outro ponto importante que ajudou ali a acabar com o projeto das holdings, né? Então, como funcionava a arbitragem? Inventariar no estado com alíquota menor, escolhido pelo beneficiário. Então, muitas pessoas faziam inventários Amazonas, que o ITCMD é um ITCMD mais baixo, para pagar um ITCMD menor, mais baixo em relação ao Paraná, por exemplo. Prática comum, processar inventário em estado diferente do domicílio. O que a nova legislação trouxe, né, pessoal? Herança causa mortes, o ITCMD é no estado de domicílio do falecido. Doação, estado de domicílio do doador. Bens imóveis é o estado de localização do imóvel. É lá que tem que ser feito o ITCMD. Resultado, acabou a possibilidade de escolher onde inventariar, o estado competente e definido por lei, não pela conveniência do contribuinte. Porque muitas pessoas abriam empresas, né, em outros locais, colocavam os imóveis naqueles locais e acabavam fazendo a doação das cotas da empresa, né? Bens no exterior, nova fronteira, estados podem cobrar ITCMD sobre bens no exterior, imóvel em Portugal, Miami, Trusts, Ilhas Virgens, etc. Se o doador é domiciliado no Brasil. O que a holding ainda faz e o que ela não faz mais? O que foi destruído pela LC 227/2026?
Então, menor ITCMD por custo histórico, base passa a ser valor de mercado, que é o que a gente acabou de conversar. As doações fracionadas, o que são as doações fracionadas que eu não expliquei? Alguns estados, eles têm até um valor de doação não é cobrado em TCMD. Então, algumas pessoas, algumas operações, iam fazendo doações de parte ou de pequenos valores para não pagar o ITCMD. A legislação agora, ela captura essas doações, ela pega todo o valor do bem doado e fragmentado e ela vai somando. A cada doação, ela vai incorporando o valor para você, no final da doação total, pegar o valor completo do bem. Ela, segundo a legislação, ela trava o CPF que está recebendo a doação, ela pega o CPF e ela vincula o bem. Então, conforme você vai fazendo as doações, ele vai graduando o custo do imposto. O que permanece útil ainda nas holds, né? O que faz sentido? Então, elas têm uma menor carga de IR sobre aluguel. Por que uma menor carga de IR? É uma carga que chega ali em 10%, né? Se considerar todo o excedente, enquanto a pessoa física ainda tem 27,5% de teto. Proteção patrimonial, quando você fala que você quer criar uma barreira para o imóvel, ou até mesmo uma organização, governança familiar, organização sucessória, que é cláusulas de transmissão, cláusulas de controle e gestão centralizada. Então, esses benefícios da holding ainda permanecem. Ela perdeu os benefícios, como eu disse, não o benefício, mas o artifício tributário ela perdeu. A mensagem correta, a holding deixou de ser um instrumento de economia de TCMD, passa a ser um instrumento de governança e gestão patrimonial. Quem vendeu holding só como economia tributária tem um problema. Pessoa física grande locadora, a dupla tributação. Aqui é o ponto que saiu na mídia, que os custos dos imóveis passariam de 34%, e aqui a gente consegue ver isso no modelo matemático tributário. Então, a situação atual, se um aluguel de 30 mil mês, se a pessoa está na alíquota máxima de imposto de renda, 27,5%, ela paga um aluguel de reais, 8.025 reais. Na situação futura, então ela vai pagar os 8.025, né? Porque ela vai pegar a mesma tabela, só que além disso, ela vai ter o IBS e o CBS. Então a gente aplicou aqui, ó, o redutor social de 600 reais, tá certo? Ele deu um desconto de 3 mil, porque essa operação está em 5 imóveis, então digamos que são 5 imóveis, 5 redutores, porque é 600 reais por imóvel, deu 27 mil reais de base de cálculo. Aplicamos o IBS-CBS com 70% de redução, deu 7,95%, então ela chegou aqui a R$ 2.146, somando os dois impostos e dividindo, que deu ali 10 mil reais de imposto, ela pagou o imposto de 33,9%. Né? Nesse caso, nós estamos considerando um imóvel residencial sem ser um imóvel de curta temporada. Se nós estivermos falando de um imóvel de curta temporada, que ele sairia dessa redução de 70% e ele teria uma alíquota de 60%, aqui nós estaremos falando de uma alíquota que ia chegar a uns 40% de alíquota, mais ou menos. Comparação entre pessoa física e holding, ainda nesse sentido, a holding faria mais sentido, uma vez que ela não teria o imposto de renda tão alto. Então, a pessoa física pagando ali 33,9, a holding pagaria 15,63 mais ou menos, tendo uma vantagem de 18 pontos ali percentuais em relação à pessoa física. Um ponto importante, o CPF dos imóveis, né, o cerco que se fecha, agora vai existir o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? É o Cadastro Nacional de Todos os Imóveis, matrícula, titularidade e valor. Integra dados da Receita Federal, de cartórios, imobiliárias e prefeituras. É o que o CIB promete. A ideia é fazer um cruzamento automático. A ideia aqui, pessoal, é aqueles aluguéis que o contribuinte tem, que não é declarado, consegue fazer ali com a pessoa que aluga por recibo. O que a Receita quer é tentar fechar esse cerco, né? Ele quer tentar fechar e quer tentar mapear todos esses imóveis
de forma que ela consiga saber quem aluga, quem está alugando, quem é o proprietário e assim por diante. Se isso na prática vai funcionar dessa forma, ainda nós não temos certeza, mas é o que a legislação promete, a Receita já lançou instruções normativas a respeito do SIG também. Incorporações e o RET, a janela que fecha em 2029, aqui tem um ponto muito importante. Então, ano que vem o PIS e COFINS acabam. O RET hoje representa 4% de tributação sobre o faturamento para as empresas que têm o RET, que é um benefício para as incorporadoras, né? Então, as incorporadoras que fizerem pedido do RET e for aceito até janeiro de 2029, elas podem utilizar o benefício como é hoje, a 4%. Elas vão pagar 4% de tributação até 2029. Depois de 2029, o CBS e a IBS, que representam 2,08%, saem do RET e permanece só o imposto de renda e a contribuição social, que representa 1,92%, se eu não me engano. E aí vai ter 1,92% de RET, mais o IBS-CBS a 50% operando na venda. Então, o imóvel ele vai ficar um pouco mais caro, porque ele vai pegar uma alíquota ele vai ser de uma alíquota de 2,08, que é o PIS e COFINS hoje, que será a CBS e IBS até 2029, e ele passa a figurar numa alíquota de 7,95, que é a alíquota do IBS-CBS, que ela será. Claro que aqui ele poderá tomar crédito do custo dos materiais, da operação, né? Ele é vedado aqui, não confundir, ele é vedado o aproveitamento de crédito enquanto o IBS-CBS está dentro do RET. Uma vez que ele sai, aí a operação pode fazer o crédito e o débito. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. E lembrando que as pessoas que compram, né, imóveis ou empresas que foram beneficiadas pelo RET não podem tomar crédito de IBS-CBS. Parcelamento de solo, pedido do registro até 1.1 de 1 de 2029, que é o que nós passamos. Vedado o crédito dos redutores. E nós temos a redução especial durante o período de transição. Tá certo? As empresas que fizerem compras de BS-CBS poderão tomar os créditos, como nós explicamos, e os pontos críticos aplica-se a partir de 2029, não antes, a cumulatividade com créditos de BS-CBS com os redutores de ajuste. Então, vai ter o redutor de 50% em compra e venda de imóvel, e aí faz a operação de venda. Só fazendo uma correção, pessoal, que eu acabei de perceber que eu fiz, eu falei que a alíquota de BS-CBS ficará 7% e não é 7%, tá? 7,95% é para aluguel. Ela ficará em 13,25%, desculpe, para compra e venda de imóvel. Então, só fazendo uma correção, no RET, quando a operação sair, o IBS-CBS, então permanece o IR a contribuição com 1,92% e o IBS-CBS passa a vigorar em 13%, tomando crédito. Então, é um aumento expressivo no mercado imobiliário aí que vai acontecer quando o IBS-CBS estiver na plenitude. A plenitude dele será a partir de 2033, né? 2033. Comparativo das cargas, né, que a gente consegue perceber, é um aumento expressivo na carga operacional, assim que nós tivermos a operação completa, né? Decisões que não podem esperar. Para quem tem contratos de locação firmados antes de 16 de 1 de 25, verificar se é viável o regime opcional de 3,65%, que a legislação traz, a gente já viu. Contratos que são válidos até 31 de 12 de 2028, então essa decisão vale até 16 de 1 de 2025 até 31 de 12 de 2028. Para incorporadoras,
avaliar adesão ao RET antes de 1 de 2029. Aqui, pessoal, o nosso conselho, né, são as empresas que têm incorporações previstas, dar início nessas incorporações o quanto antes, até 2029, e capturar esse benefício, porque vai haver um gapzinho de mercado. As incorporadoras que estiverem com bens incorporados e liberados, não necessariamente construídos, as incorporações liberadas, até 1 de 2029, vão trabalhar com uma tributação de 4%, enquanto as outras que vão incorporar depois, pegando ali o meio de 2029, vão estar vendendo um imóvel demasiadamente mais caro em relação a essas que têm o RET. Então, é uma janela de oportunidade para algumas construtoras trabalharem com uma precificação melhor, até fazer uma margem melhor também, né? Para holdings patrimoniais, revisar o propósito da estrutura, verificar se a governança ainda faz sentido, uma vez que, se não foi feita a sucessão para benefício do ITCMD, agora já não dá mais tempo de fazer isso, né? Porque essa janela passou ano passado. E para todos, organizar documentações dos imóveis para o CIB, né? Se preparar para isso, contratos de longo prazo, quem tem, inserir cláusula de reajuste tributário. Então, se você é dono de um imóvel e aluga, coloque que, se você virar um contribuinte do IBS, CBS, você passará a cobrar isso, porque isso pode acontecer de um ano para o outro, se você passar a ser contribuinte. E é isso, pessoal. Hoje, esse foi nosso treinamento a respeito da parte dos bens imóveis, nosso último treinamento dessa escala de 5. Rafinha, quer fazer algum comentário? Não, Ale, tá perfeito. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, alguém da live quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Então, perfeito. Queria agradecer a você que nos assistiu até aqui e está acompanhando pelo YouTube a nossa série de vídeos de treinamento. Esse é o nosso último treinamento, estamos encerrando aqui as 5 lives, 5 treinamentos sobre a reforma tributária. Saiba que a equipe da Precision está cuidando da sua empresa, dos seus negócios, que você possui aqui conosco. Todos eles estão sendo analisados à luz da nova legislação tributária para que você não perca nada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até agora, obrigado por ter nos acompanhado. E se precisar de alguma coisa, é só contactar a nossa equipe e nós estaremos à disposição. Um abraço a todos, obrigado por quem participou. Até mais, pessoal.